Bom, hoje a Camila ela vai falar sobre como testar e manter APIs de qualidade. Só para dar uma introdução aqui, meu nome é Giovana, eu sou uma pessoa com a pele parda, tenho cabelo cacheado escuro, castanho escuro, estou usando uma blusa branca com um casaquinho laranja e atrás de mim tem vários quadros de joguinhos e de filmes. E eu vou ser host aqui hoje, junto com a Camila. Hoje a Camila vai falar sobre como testar e manter APIs de qualidade, né, Camila? Sim. E aí, pessoal, tudo bom? Conseguem me ouvir bem? Eu consigo sim. Beleza. Bom, beleza. Camila, você consegue fazer a tua descrição rapidinho e aí a gente começa? Claro, eu até coloquei um slide que ali eu já vou me descrever também, então Beleza. Ótimo. já tá no cronograma já. Show. Meu Deus, tô tentando ver como é que faz pra usar isso aqui. Certo. Já posso começar, já? Pode sim. Certo. Beleza. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, noite aí também? Acho que é noite. Enfim, fim de tarde. Boa noite, eu sou a Camila Maia e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre como testar e manter APIs de qualidade. Essa apresentação está disponível no speakerdeck.com/Camila Maia, speakerdeck.com/Camila Maia. Então, se você precisar baixar para ler ou entender alguma coisa enquanto eu estiver apresentando, já está lá, pode só chegar e baixar. Então, vamos começar por quem sou eu, certo? Nossa, ficou bem bom esse emoji aqui mesmo. Entendi, só um minuto. É que esse emoji agora, ele tá pegando pelo PDF. Deixa eu ver. Deixa eu fazer, porque só um minutinho. Apresentar, show screen. Nossa. Ok. Putz, ele não vai deixar usar os... Vocês estão conseguindo ver agora a minha apresentação? Ainda não? Tava mostrando, aí agora não tá mais. Nhaca. Só um minutinho. Tá bom. E agora? Se não tiver, eu volto pro PDF mesmo. Não consigo ver. Beleza. Então vai ser sem gracinha. Não vai ter GIF nem nada, vai ser só o PDF e umas imagens um pouco mais. O problema é que vai atrapalhar bastante aqui para apresentação. Deixa eu ver. Porque eu tenho a parte dinâmica de explicar, precisava. Bom, vou tentar a última vez, senão. Acho que agora vai. E agora? Diz que vai, diz que vai. Agora a gente consegue ver. Estamos vendo sua tela. Tá, mas tá vendo a apresentação, não? Ou só minha tela do chat?
A tela do chat. Ah, não! Por quê? E agora pelo menos conseguem ver alguma coisa, não? Bom. Então vamos sem nada. Bom, espero que vá dar para entender ainda. Tranquilo. Ok, bora. Certo, então vamos lá, começando de novo. Testar e manter APIs de qualidade. Speaker Deck, ok. Quem sou eu? Aqui nessa imagem está aparecendo diferente, uma imagem de uma pessoa com cabelo moreno, mas não é o meu caso. Sou uma mulher de 31 anos, de cabelo loiro escuro. Eu uso óculos. Que mais? Eu tô com uma camiseta preta. No fundo tem como se fosse um móvel de escritório com algumas bugigangas em cima. Sei lá, decorações. Eu sou Senior Backend Developer, desenvolvedor back-end na SoundCloud. Que mais? Eu moro em Berlim, por isso estava confusa quanto ao fuso. Eu sou orgulhosamente queer. E minha experiência, a maior parte da minha experiência é trabalhando com Python e Ruby, já há mais de 10, 15 anos quase. Adoro trabalhar com a comunidade, então é bem normal me ver nos eventos, principalmente de Python, seja palestrando, ajudando a organizar os eventos, meetups, enfim. Adoro estar com a comunidade e conversar com todo mundo. Amo também trabalhar com open source, então trabalho com open source desde 2019, tanto com projetos que eu criei, como contribuindo para outros projetos, e para mim é legal porque eu consigo contribuir e conversar com pessoas de todo lugar do mundo e consigo aprender um monte em diferentes projetos. Para mim é bem satisfatório trabalhar com open source. Inclusive, fiquei bem feliz que o GitHub lançou um site para o Brasil, né, githubbrasil.com, e lá está listando as pessoas mantenedoras de projetos relevantes no Brasil, e uma das pessoas ali sou eu, então tem eu e mais umas 25 pessoas lá, com vários projetos legais e várias pessoas bem relevantes para o cenário do open source. Então, foi bem bom ter essa divulgação do GitHub por trás da comunidade open source. Mas bora lá para o assunto, já que a gente já perdeu 20 mil anos tentando fazer a apresentação funcionar. Por que testar APIs? Primeiro motivo, por que a gente deveria testar, né? A API é como qualquer outro software, né, no caso. Então, a gente precisa verificar a funcionalidade, né, da API. A gente precisa garantir que o que a gente fez, o que a gente espera dessa API, ela realmente aconteça. Que mais? Além disso, integridade dos dados. A API normalmente vai fazer modificações no banco de dados, certo? Então, se a gente garantir que a API está funcionando, já é um grande passo para garantir que os dados no banco de dados também estão funcionando. Além disso, aumenta a confiabilidade do software, né? A robustez. Então, tu garante que, mesmo tu fazendo mudanças, se tu fizer os testes, isso vai acabar garantindo que tá tudo certo, tá confiável. A velocidade, já acabou meu GIF aqui, mas é velocidade no processo de desenvolvimento, ou seja, você consegue programar muito mais rápido, porque você tem a garantia de que todo o resto que já foi implementado está funcionando, já que temos os testes, e também você consegue criar coisas novas mais seguras, já criando o teste em cima. Além disso, facilita muito na manutenção, exatamente por isso, porque se você tem que modificar alguma coisa, ou se você pegou algum caso novo que não está dentro do esperado, você só adiciona um teste e você já está cobrindo, garantindo mais uma parte da sua API que ela está funcionando com qualidade. Então, é fácil de fazer a manutenção, é fácil de criar coisas novas em cima. Mas beleza, como testar as APIs? Tem vários tipos de testes diferentes. Aqui a gente está falando de teste automatizado, né? Não apenas
Não estamos cobrindo os testes manuais, né, em que você vai lá e propriamente clica, você dá enter nas coisas, enfim, é realmente automatizado. E aqui a gente tem o primeiro tipo de teste, que são os testes unitários, e eles são dependentes da linguagem, né? Então, se você estiver trabalhando com Java, você vai usar Java para criar esses testes, chamar JUnit. Se estiver trabalhando com Python, pode usar Unit Test, PyTest, mas são ferramentas que dependem da linguagem que você está utilizando. Ruby, RSpec e assim por diante. Além disso, você pode fazer testes de segurança, né? São diferentes tipos de testes para garantir, geralmente são testes tentando encontrar alguma falha, né? Para garantir que realmente a sua API está segura. Além disso, tem teste de desempenho, escalabilidade, muitas vezes conhecido como teste de estresse, também, que você tenta mandar uma carga muito grande para a sua API, para diferentes endpoints, e ver como a sua API responde, se o servidor responde bem, se precisa, se para aquela escala que você está precisando está de acordo a API ou não, ou está demorando muito, enfim. E tem os testes de integração, que estes testes eles são basicamente para testar os contratos das APIs, ou seja, na documentação vai ter alguma coisa, na documentação vai ter os pontos dizendo de cada endpoint o que se espera deles, e esses testes de integração são para garantir que de fato o que está escrito bate com o que está sendo implementado, é para garantir que os contratos de cada um dos endpoints estão realmente válidos. E esses testes de integração eles são independentes da linguagem, porque você quer testar a chamada da request por si só e o retorno dela, o retorno da response. Então, claro, você pode fazer com diferentes linguagens esses testes, mas o que importa é que a API em si, para a gente, não importa qual é a linguagem que ela foi implementada. Não importa se a API foi implementada em Python, em Ruby, para a gente não importa. O que importa é que ela vai seguir os protocolos HTTP, vai ser uma API REST, então a gente vai testar esses contratos entre as APIs. E aí, com isso, eu trago a proposta de utilizar para os testes de contrato, que é o que a gente vai focar aqui nessa apresentação, a Scan API. O que a Scan API é? Ela é um framework de testes. Então, a framework, no caso, quer dizer que te ajuda a escrever testes, é uma ferramenta, uma biblioteca que te ajuda a escrever testes. É de código aberto, então open source, se você for lá no GitHub e abrir o repositório, vai estar todo o código lá, tem todos os commits, tem história, tem tudo, tem todas as discussões. É um Command Line Interface, ou CLI, ou seja, tu vai lá no teu terminal e vai digitar scan API -help, scan API run. Tu vai interagir com o comando da scan API via terminal. É escrito em Python e tem dois objetivos específicos. A Scan API tem dois objetivos específicos. O primeiro é fornecer live documentation. O que é isso? É uma documentação que ela é gerada ali na hora, como se fosse uma foto da sua API naquele momento. Então, ela não tem o mesmo propósito do OpenAPI Swagger. Vocês vão ver que é bem diferente a ideia, mas é mais ou menos para como se fosse tirar uma foto da sua API, qual que é a saúde da sua API naquele momento. E esse é o primeiro objetivo, então, a documentação. E o segundo é possibilitar a implementação de testes de integração para a API. Ou seja, com uma documentação atualizada e teste de integração garantida, a API robusta, fica muito mais fácil de manter. Então, vamos lá para um exemplo. Vou pegar uma API de exemplo e a gente vai ver como a Scan API funciona. A gente vai usar aqui olha, não tem GIF. Não. PokeAPI é a API do Pokémon. Basicamente, aqui fazendo um exemplo, eu vou usar o HTTP, o comando HTTP do Bash, que é muito parecido com o curl, só que é mais coloridinho, mas para vocês conhecerem o endpoint, então, a rota da API, o domínio da API é pokeapi.co, e o endpoint que a gente vai fazer o primeiro teste agora é com /Pokémon. API /v2 /Pokémon. Então, se a gente rodar esse comando no terminal, basicamente a primeira coisa que vai trazer são as informações de header dessa request, certo? Então, tipo, quando que aconteceu, quem foi sucesso, não foi, são mais as informações de header, da response, desculpa. E depois vai vir, de fato, o conteúdo da response, que aqui no caso é um objeto,
Nesse objeto, tem 4 chaves. A primeira chave é count, que é contando o total de números de Pokémon, que nesse caso é 1281. Depois a gente tem a chave next e previous, que elas servem para paginação. E em seguida tem a chave results, que aí realmente é onde contém todos os resultados dos Pokémons. Então, aqui vai ser uma lista de Pokémons, e como a gente tem paginação, vai ser uma lista de 20 Pokémons, em que cada objeto é basicamente o nome, Bulbasaur, por exemplo, e a URL, que seria a URL para você pegar os detalhes desse Pokémon. E aí, em seguida, então aqui está por ordem do número do Pokémon, né? Então, Bulbasaur, depois Ivysaur, Venusaur, Charmander e assim por diante. Beleza, então como é que a gente vai fazer? Ok, isso é o que eu encontrei Meu na Deus, internet sobre. Siri tá falando junto aqui. Então, como é que a gente vai fazer para instalar a Scan API? A primeira coisa que a gente vai fazer, já que é uma biblioteca Python, primeiro a gente tem que ter Python, certo? E depois a gente tem que ter o pip, que é o pacote a biblioteca de gerenciamento de pacotes do Python mais famosa. Então, a gente vai ter que ter o Python, um pip, e aí basta utilizar o pip install Scan API e já baixa e instala a Scan API para você na sua máquina. Certo. A partir do momento que a gente já tem, então a gente já vai conseguir interagir com a Scan API via terminal. Como utilizar? Primeira coisa que a gente vai fazer, bom, essa parte era que eu precisava de realmente das animações, mas ok. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo chamado scanapi.yaml, onde a gente vai definir os endpoints que a Scan API vai chamar. Dessa forma, a Scan API sabe quais endpoints ela tem que ir e o que ela tem que fazer. Então, aqui na primeira linha, será que tem uma... Ah, não tem, podia ter uma ponteirinha, mas, enfim. Certo, na primeira linha, então, a gente vai criar um arquivo, scanapi.yaml, a gente vai definir os endpoints. O primeiro endpoint é o da raiz, é o começo de tudo. Então, basicamente, é o nome da API, e aí, em seguida, o caminho principal, que é aqui no caso é pokeapi.co/api/v2, que seria o caminho Você raiz. precisa desbloquear o iPhone primeiro. Meu Deus do céu. Certo. Nossa, tá amaldiçoado hoje, tá? Só tem coisa estranha acontecendo. Siri falou de novo aqui. Mas, enfim, beleza. Aí agora, a Scan API, ela funciona como uma árvore. Então, as linhas de cima, elas são como se fossem os pais, e aí depois vai sendo os filhos para baixo. Então, aqui tem um endpoint que é filho desse primeiro endpoint, ou seja, ele vai concatenar, a gente já vai ver aqui na frente, que é o endpoint Pokémon. Ou seja, se a gente pegar o path, o que a API, a Scan API vai fazer? Ela vai pegar primeiro o path do primeiro endpoint, do mais de cima, que é o pai, vai concatenar com com o path do segundo endpoint aqui, que é Pokémon, e aí depois a gente tem a request. A request é onde realmente a Scan API vai e faz a chamada. Então, aqui o path é barra. Então, o caminho final que a Scan API vai fazer é esse todo comprido aqui. Barra API, barra V2, barra Pokémon, barra. E isso serve para todos os atributos. A Scan API, ela concatena os atributos todos nessa forma de árvore. Então, como vai ser o nome dessa request? Basicamente, o nome dessa request vai ser a concatenação o nome do primeiro endpoint, que é PokeAPI, mais o nome do segundo endpoint, que é Pokémon, mais o nome da request em si, que é list all. Então, fazendo essas concatenações, a gente consegue dizer para a Scan API o que ela deve chamar, certo? Então, aqui, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente já criou aquele arquivo, scanapi.yaml, e agora a gente vai utilizar a linha de comando para chamar a ScanAPI. Então, a gente vai fazer ScanAPI run. Quando a gente faz ScanAPI run, dá para ver ali que a primeira coisa que a gente faz é carregar o arquivo de configuração, de especificação, e depois a ScanAPI diz ali que foi feita uma request do tipo get para aquele endpoint, barra Pokémon. E diz também que a documentação foi gerada com sucesso e está disponível num caminho gravado ali no seu computador. E diz que tem 0 testes que passaram. Beleza, se a gente passar adiante e abrir esse report que foi gerado, basicamente a gente tem aqui as informações de que nenhum teste passou, mas também não teve nenhuma falha, nenhum erro, porque a gente não criou teste nenhum. Por enquanto, a gente só está chamando a request. A gente só está fazendo a request.
e pegando a response, mas a gente não está fazendo nada com ela, certo? E aqui tem as informações do nosso primeiro endpoint, que é a API /v2/Pokémon. E tem ali o nomezinho escrito list all do lado. Certo, se a gente expandir as informações desse endpoint, a gente vai ter todas as informações da request, ou seja, tem os headers, tem o tamanho o caminho da URL completa, tem o curl, o comando curl, se você quiser copiar e jogar isso no teu terminal, ele vai fazer exatamente a mesma request, com os mesmos parâmetros, tudo que foi utilizado. E aí também vem as informações da response, então tem status code, tem quanto tempo que demorou para fazer para dar a response, se foi um redirect ou não foi. Teriam os testes, mas como aqui a gente não fez um teste, tem os headers e tem o conteúdo em si. Se a gente abrir o conteúdo, vai ter aquelas mesmas informações que a gente viu no terminal com um HTTP, com o comando HTTP, mas aqui é simplesmente o JSON da resposta. Então, aqui vai ter dizendo quantos que tem Pokémons, a paginação, os resultados. Certo, então isso é basicamente o que eu queria dizer com a live documentation, ou seja, uma documentação meio viva daquele momento, daquele momento que a sua API estava lá, ou seja, naquele instante a sua API tinha essa resposta com esses headers. Certo. Teste de integração. Vamos fazer teste de integração em cima desse endpoint. Então, a gente já tem lá, né? A gente vai voltar para o scanapi.yaml, aquele arquivo de configuração. E aí, agora, a gente vai... na parte de quest, a gente vai adicionar mais informação. Aqui a gente está dizendo que o método é get, beleza, mas a gente vai ter uma nova chave chamada testes. Então, o primeiro teste aqui, no caso, poderia ser o nome status code is 200, ou seja, para verificar se o código de resposta é 200. E aqui na chave assert é basicamente onde a mágica começa a acontecer, que é tudo que tiver em volta, tudo que tiver dentro desse cifrão e duas chaves, isso é código Python sendo executado dinamicamente. Então, tudo que você pode fazer no Python, você vai poder fazer ali também. E esse objeto response que a gente tem aqui é um objeto response da biblioteca request de Python. Essa biblioteca request tem várias análogas em quase todas, acho que em todas as linguagens, que é basicamente uma biblioteca para conversar, para fazer requests e receber responses HTTP. Então, por exemplo, no Ruby tem, JavaScript tem, enfim, é basicamente uma biblioteca. Aqui até deixei a documentação, mas é basicamente uma biblioteca para interagir com requests e receber responses HTTP. Então, beleza. O que eu posso fazer com esse objeto response? Bom, para quem não tem familiaridade com Python, basta olhar essa documentação e ver todos os métodos lá que tem, mas acaba que os principais que a gente vai querer usar são esses aqui, enfim, ou coisas derivadas desses, lógico. Mas a ideia é que é bem flexível, então tu pode fazer qualquer comparação que tu quiser. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar response.statuscode, ou seja, a gente vai pegar a response que voltou daquela request e vai verificar se o status code é 200. Outro teste vamos verificar se... Aqui até dá para fazer também um teste de desempenho, né, se quiser. A ScanAPI não foi criada para isso, mas também daria. Mas, verificar, por exemplo, também se a response está vindo em menos de meio segundo. Para isso, a gente pega o response.elapsed.totalseconds. Isso aqui vem tudo da biblioteca, que está aqui nesse link. E a gente verifica se é menor que 0.5. Outra coisa que a gente poderia verificar é se o resultado que está vindo é igual a 20, porque, vamos supor que a gente quer testar a paginação, né? Então, a gente poderia pegar o length, que é o tamanho, né? Do que? A gente primeiro pega a response, transforma em JSON. Então, quando a gente pega a response, transforma em JSON, a gente tem esse objeto aqui que está no quadrinho do Bulbasaur. Então, response.json, a gente pega esse objeto, aí a gente quer pegar a chave results e vai te retornar um array. Então, a gente vai pegar o length, o tamanho desse array, e a gente vai verificar se é igual a 20. Então, esse é um jeito de testar a paginação, por exemplo. Agora, vamos dizer que também a gente quer garantir que nenhum Pokémon foi retirado, removido da base de dados. Adicionar pode, mas retirar não pode. Certo, então vamos dizer que vamos contar, fazer um teste para contar se o número é maior que 1281, que é o número atual de Pokémons. Então, basicamente, a gente faz o response.json, que aí vai retornar esse objeto inteiro de novo, e a gente vai pegar a chave count,
que vai retornar 1281, e a gente vai verificar aqui no caso se é maior ou igual que 1281. Certo. Com esse jeito, a gente consegue fazer testes para a response da request que a gente acabou de fazer. Então, o que a gente tem que fazer agora? Rodar de novo o Scan API. Scan API Run, quer dizer, a gente tem que salvar aquele arquivo com as alterações e fazer Scan API Run de novo. Aqui, a gente, além de fazer request, já mostra no terminal que tiveram 4 testes e esses 4 testes passaram. Se a gente for olhar o report agora, no HTML, a gente for abrir a parte da response, primeiro que aqui na parte do sumário ali, inicial, já vai dizer que tem 4 testes que passaram e vai dizer o tempo total que demorou. Além disso, também, se a gente abrir aquele endpoint, expandir o endpoint e olhar na seção testes, agora tem a informação de cada teste e se passou ou se não passou. Beleza, isso é bom porque tu consegue fazer o teste de integração, ele é flexível, tu consegue usar o Python que a linguagem Python te dá para fazer os testes, mas tem uma outra funcionalidade da Scan API, que inclusive foi um dos motivos para eu ter criado ela, é o encadeamento. Tem muitas vezes que você precisa recriar cenários complexos em que uma request depende da outra, que depende da outra. Então, por exemplo, tu faz uma request, aí vem uma response. Aí, com o resultado dessa response, você monta outra request. E assim por diante. Então, esse encadeamento, às vezes, é muito difícil de tu recriar isso, ou de testar isso. E a ideia aqui, nesse exemplo, vai ser, a gente vai tentar acessar os detalhes de um Pokémon dinamicamente. Então, a gente quer dinamicamente, ou seja, não ir lá e escrever direto no código, na especificação, mas de uma maneira dinâmica, pegar as informações do Pokémon Bulbasaur, que é basicamente o endpoint Pokémon/Bulbasaur. Só que a gente não quer escrever o Bulbasaur direto na especificação, a gente quer pegar a informação do nome do Bulbasaur da request anterior. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é, nessa request inicial que a gente estava fazendo, que era para listar todos os Pokémons, a gente vai criar uma nova chave aqui chamada vars, que ela serve para a gente definir variáveis customizadas. Então, aqui nesse caso, a gente vai criar uma variável chamada Pokémon Name, e a gente vai guardar nessa variável o valor de uma expressão Python. Qual que é essa expressão? A gente vai pegar response.json, ou seja, vai vir aquele objeto de novo, que tem o count, next, preview, result. E aí a gente vai pegar o result, ou seja, a gente vai pegar aquele array com os 20 pokémons. A gente vai pegar o primeiro resultado desse array, que é justamente o objeto do Bulbasaur, e a gente vai pegar o nome, e o nome justamente é a string Bulbasaur. Certo. Agora a gente vai criar uma nova request embaixo, chamada details, que é para pegar detalhes de um Pokémon. O método vai ser get. E agora o caminho, ao invés de ser só barra, o caminho aqui agora ele vai concatenar com barra Bulbasaur, porque o que a gente está utilizando é essa conotação de cifrão e chaves. Quando a gente usa isso, a gente está pegando o valor da variável que a gente definiu anteriormente. Então, como a gente está pegando cifrão, chaves, Pokémon Name, e o Pokémon Name tem o valor de Bulbasaur, a URL final vai ficar Pokémon/Bulbasaur. Bulbasaur. Então, se a gente rodar de novo, o que acontece é que agora, dinamicamente, você pode ver que aqui a gente não escreveu em nenhum momento o nome do Pokémon na especificação, mas aqui ele pegou dinamicamente, porque ele pegou a informação da request anterior e montou a próxima request. Claro, nesse caso, as requests elas vão ter sempre as mesmas respostas, porque, por exemplo, o Bulbasaur sempre vai ser o primeiro Pokémon, o Ivysaur vai ser sempre o segundo, e então eles são estáticos, mas existem muitos outros casos em que poderia ser dinâmico. Vamos dizer, você quer usar uma API para pegar preços de passagens de avião. Se tu fizer a pesquisa agora, vai vir retornar um preço para uma passagem específica. Se tu fizer essa mesma pesquisa daqui a 5 minutos, pode ser que já seja outra passagem com outro preço. Então, essa ideia de pegar dinâmica é porque muitas vezes você nem sabe o que vai vir ainda no resultado da sua request. Certo. ScanAPI.dev é o site. Lá você pode encontrar várias informações. Essa aqui é a página principal. Lá você consegue encontrar a documentação detalhada com todas as especificações, porque, assim, aqui
tem pouquíssimas funcionalidades que eu apresentei para vocês. A Scan API consegue fazer muito mais coisas, consegue colocar tempo entre as requests, para se você tiver, por exemplo, uma task rodando em background, você consegue botar um tempo para as requests acontecerem entre uma e outra, você consegue guardar variáveis, usar variáveis de ambiente para... Você consegue também deixar, por exemplo, no report não aparecer as informações secretas, então você diz quais campos são secretos, por exemplo, tem uma chave, alguma coisa assim, e aí essa informação não vai aparecer no report. Enfim, tem várias e várias e várias outras funcionalidades, mas aqui como tem que ser só uma visão geral, mas aí na documentação aqui tem tudo explicadinho. Também tem um tutorial, que aí sim você pega passo a passo, você consegue fazer várias coisas diferentes, você consegue fazer um tour por todas as funcionalidades. Por exemplo, o report que é gerado, ali é um HTML com todo o template da Scan API. Mas você utilizando um arquivo Jinja, que é o de template, um arquivo de template do tipo muito utilizado pelos desenvolvedores Python, que se você usar esse arquivo de template Jinja, você pode fazer o seu report do jeito que você quiser. Pode não ser HTML, pode ser TXT, pode ser um Excel, pode ser... E tu pode também ter as informações que tu quiser lá. Todas as informações que a biblioteca Requests te oferece, você vai ter lá dentro desse teu report. Então, tu pode pegar outras informações, porque aqui a gente decidiu algumas, mas, enfim, é completamente customizável. Também existem os exemplos, então eu tenho um repositório com os exemplos com algumas APIs conhecidas, como, por exemplo, tem essa do Pokémon, tem a API do GitHub, a gente usou aqui para gerenciar GISTs, então tu consegue ter uns exemplos. Enfim, tem outras que você consegue com um exemplo, entendendo como funciona, mas se nada disso funcionar para você, ainda tem o ChatGPT. Então você pergunta lá para o ChatGPT, faz o... Assim, ele errou algumas vezes antes, mas uma hora ele chegou e eu fui ensinando, mas basicamente você pode dizer, eu quero chamar tal endpoint de tal API, eu quero fazer tal teste e, impressionantemente, ele gerou uma especificação válida. Que mais? Então, só recapitulando rapidinho, por que utilizar a Scan API e porque ela ajuda a manter e testar uma API as suas APIs para deixá-las com maior qualidade. Primeira coisa que funciona para qualquer API REST, independente da linguagem. Com isso, tu consegue... Claro, nessa apresentação a gente estava focando mais em testar suas próprias APIs, né, as APIs que você está consumindo, que você está desenvolvendo, mas você também pode testar as APIs de terceiros. Vamos supor que você depende de alguma integração, tem alguma outra API que você está consumindo, e você quer garantir que se o cliente mudar alguma coisa, você vai ser avisado antes de quebrar tudo, você pode fazer os testes de contrato do seu lado, e aí a Scan API vai verificar essa API de terceiro. Por exemplo, a API do PokeAPI, eu não tenho a menor ideia de qual linguagem que ela foi criada, como que ela foi criada, o que tem por dentro. Para mim, o que só interessa aqui são os contratos. Fora isso, a gente consegue encadear as requests, que aí a gente... O que acaba deixando a gente... O que acaba sendo possível testar cenários super complexos, porque a gente faz esse encadeamento e a partir desse encadeamento, vamos supor que a gente quisesse... Dentro desse encadeamento tem várias operações de mudança no banco de dados, certo? Se a gente tivesse que recriar isso tudo na mão, provavelmente a dificuldade para ter o mesmo estado no banco de dados de diferentes entidades naquele mesmo momento ia ser muito difícil. Então, com o encadeamento das requests fica muito mais fácil. A documentação é gerada automática, então ela nunca fica desatualizada. Isso garante que tanto, por exemplo, o front-end que for utilizar essa API ou mesmo terceiros, se for o caso de integração, esses clientes, no geral, vão sempre estar com as informações atualizadas. É simples, a sintaxe é simples, então quase não requer nenhum conhecimento específico de Python, tentamos ser bem simples nisso. É flexível, porque tu consegue usar tudo que Python te proporciona e é seguro. Já tem... A biblioteca foi criada em 2019, tem várias... agora deu uma baixada e está 1.5K por mês de downloads,
ela já chegou quase a 4 mil por mês, tem mais de 1.000 estrelas lá no GitHub, o pessoal deu maior força. Fiz um dia um mutirão aí para conseguir umas estrelas e o pessoal deu maior força, o pessoal começou a usar bastante, foi bem legal. Se vocês estiverem interessados em conversar qualquer coisa sobre o ScanAPI, o GitHub é /ScanAPI, lá tem a org, tem vários repositórios que tem referentes a ScanAPI, como o do site, tem GitHub Action, tem plugin para o VS Code para você escrever mais fácil a especificação com autocomplete. Se você quiser falar com a gente no Twitter, @ScanAPI_, estaremos lá sempre, e o Discord também, discord.scanapi.dev. Lá a gente consegue conversar sobre dúvidas se você quer contribuir, ou tal, dúvidas para quem estiver utilizando também. Tem mais gente lá, mais pessoas que podem responder para vocês. Além disso, ficou bem massa esse meu quadrado aqui. Aqui imagine uma água viva rosa subindo e descendo, e aqui era uma estrelinha. Mas enfim. Aqui é o projeto do GitHub. Então, se você curtiu a ideia do projeto, dá lá uma estrelinha para a gente. Tem sponsor lá também, tanto para mim quanto para o projeto. Mas enfim, a estrelinha ajuda muito, porque mostra que está sendo visto e divulga mais, então dá estrelinha para nós aí. E que mais? Cara, eu queria agradecer muito pelo convite para falar na Codecon. Eu fiquei feliz da vida quando eu vi o e-mail. Minhas redes sociais são camilamaia.com, meu e-mail. Meu Twitter é cmaiacd, GitHub é Camila Maia. E queria agradecer a todo mundo que prestigiou também, e desculpa por todos os acontecimentos, porque olha, tá difícil, mas pelo menos saiu. Beleza, muito obrigada, Camila. Pessoal que tiver perguntas, pode mandar aqui no chat. Eu acabei de ver aqui. Bom, Camila, você poderia explicar o que é um endpoint? Sim. Bom, aí eu tinha que ter voltado um pouco, né? Mas basicamente uma API. Então aqui vamos. Ai, não posso compartilhar na tela, né? Mas então, uma API é um jeito de. É um serviço para você comunicar entre o front-end, normalmente, né? Ou pode ser qualquer outro cliente, e você comunicar com o seu servidor. O caso mais comum é o cliente, que é um browser, pede as informações para essa API, e essa API ela está no servidor e traz os dados. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu quero mostrar a página do Facebook e eu quero as informações iniciais. Então, a API, vai ter uma API do Facebook, e para a página inicial, ou vamos dizer, as informações do usuário. Então, vai ter um endpoint específico para o cliente chamar as informações desse usuário. O que quer dizer isso? Que esse endpoint ele vai ter um caminho específico, vamos dizer que fosse /usuário, e aí esse endpoint ele vai ser responsável por conversar com um banco de dados e pegar as informações do usuário. Então, o endpoint, na verdade, são os caminhos que a API tem para ter diferentes maneiras de comunicar entre o cliente e o servidor. Bastante coisa, mas sem por cima. Legal. Bom, essa pergunta foi do Vinícius, eu tinha esquecido de falar o nome dele. Mas agora vamos para a pergunta de Juque. Existe pré-requisitos no sentido de formação ou cursos para trabalhar com testes? Não, não, assim, pré-requisito eu não diria, mas precisa entender um pouco da mentalidade sobre o porquê eu testar. Tem vários cursos na internet que podem ajudar isso, mas primeira parte é entender quais são os tipos diferentes de testes, quando que tu usa eles, cada um deles, e depois entender como fazer cada um dos tipos de teste. Então, testes unitários, como é que são feitos? Então, para cada linguagem vai ser um jeito diferente. Os testes de integração aqui no caso,
não vai variar com a linguagem, mas podem variar de ferramentas. Então, tem Scan API, você pode usar o Postman, você pode usar, enfim, diversas outras ferramentas. Então, eu não diria que tem um pré-requisito, mas você tem que saber o conhecimento, então meio que o conhecimento é um pré-requisito. Enfim, mas você precisa, é uma área inteira de estudos dentro da TI, então tem muita coisa a ser estudada. Então, enfim, é bastante. Beleza, tem uma aqui. Não sei se alguma coisa não ficou clara, pode mandar a pergunta de volta. Mandem aí, galera. Bom, Lucas Ramos. Camila, nesse caso, eu consigo escrever blocos maiores de códigos no YAML ou salvar variáveis para utilizar no Assert? Sim, você. Bom, primeira pergunta: consegue usar blocos maiores? Consegue. Fica feio? Fica feio. Mas eu estou trabalhando numa task agora para você poder apontar só para um arquivo, sabe? Então, você tem um arquivo separado em que daí você põe o bloco todo que você quer Python, e aí no assert ou em qualquer outra parte da especificação você só aponta para esse arquivo. Mas por enquanto dá, ele só fica feio, porque daí no YAML você tem que fazendo ele ficar tudo numa linha só, aí fica um blocão assim. Eu posso mostrar depois, mas dá sim. Só. E a outra pergunta, sim, gravar variável. Sim, isso de gravar variável dá. Tu pode gravar variável em qualquer lugar e aí você pode sempre utilizar. Tem que entender que ela está sempre no contexto, é igual o contexto de código mesmo, onde tem os parênteses. Então, tipo, se você criar essa variável lá no pai de cima, vai valer para tudo para baixo. Mas se você criar num contexto bem embaixo, lá, vamos supor, tu criou lá na request, não vai valer para nada que for de cima. Então tem os escopos igual de uma árvore, realmente. Beleza. A próxima pergunta é do Danilo. É possível contribuir com a Scan API? É open source? Sim, por favor. Open source tem mais de 50, 60 contribuidores já, então tem vários issues. A única coisa que você tem que fazer é ir no github.com/ScanAPI. Lá daí vão ter as issues, que são as tarefas que são para ser feitas. Você pode escolher qualquer uma daquelas tarefas. Se você não entender alguma das tarefas, pode perguntar. Se não tem nenhuma tarefa que você acha que faz sentido, pode me perguntar também, pode ser pelo Twitter, tem alguma mais fácil, enfim. Só a gente se comunicando ali. E aí tem essas issues, e basicamente o que você tem que fazer é criar um fork, que eu também posso ajudar nisso, tem vários documentos sobre como trabalhar com open source, mas aí cria um fork e aí tu resolve essa issue e abre um PR para a gente. E ali a gente vai conversando no PR, todo mundo da organização vai ajudando, vai colaborando. Mas também tem a wiki no próprio GitHub, lá que explica tudo. Então também explica até como fazer os testes, enfim, tem bastante coisa. Legal. A próxima também é do Danilo. É possível utilizar a documentação gerada automaticamente pela Scan API? Sim, esse que era o esquema que eu estava falando sobre templates. Então, você pode usar um template, na linha de comando, você pode passar um "-t", eu acredito que seja, de template, e aí você passa um arquivo Jinja, que é esse ponto .jinja, é esse tipo de arquivo que é de templates, e aí você pode utilizar da maneira que você quiser. Então, se você quiser tirar o logo da Scan API, botar o logo da sua empresa, se você quiser não usar HTML, quiser gerar uma planilha no Excel, você consegue. Ali no tutorial, inclusive, a gente ensina a como fazer o report, não no HTML, mas nessa planilha do Excel. Sei lá, vai que alguém quer tá afim de fazer isso, mas é só para exemplificar como você pode criar de qualquer outra forma. Temos mais uma aqui de Paulo. Com relação a APIs de qualidade, quais são os principais fatores que fazem uma API ser considerada de extrema qualidade? Eu acho que a primeira, ela tem que respeitar o contrato, né? Então, que ela se propôs tá de fato fazendo. Ela tem que ter uma documentação atualizada, boa e clara. Normalmente, se preocupa bastante com ela ser RESTful, né? Ou seja,
até as definições dos caminhos de maneira clara e que faça algum sentido. Então, existem alguns certos padrões de como criar esses caminhos, esses endpoints. Além do mais, ela precisa ser testada, logicamente, ela precisa ser rápida, para ser uma API de qualidade. Mas aí, o que é ser rápido? Ser rápido, performar bem, depende do seu contexto, né? Se você está lidando com uma coisa que precisa de tempo real, então esse response time tem que ser bem pequenininho. Agora, se é uma coisa que não tem essa necessidade tão grande, o tempo pode ser maior. Então, esse rápido, ele é subjetivo, ele não é que é subjetivo, ele é variável, mas ela precisa performar bem para o teu objetivo. Mas precisa ter qualidade, testes, isso aí, precisa ser clara. Acho que é isso, precisa seguir os padrões HTTP, acho que é isso. Se esqueci de alguma coisa, me lembre. Legal. Bom, temos mais alguma pergunta? Se tiverem, manda aqui pra gente. Acho que as que tinham listadas aqui para mim já foram todas respondidas. Se teve alguma pergunta que a Camila respondeu e ainda restaram ainda restaram dúvidas, manda para a gente ou novas perguntas também. Show. Espero que não tenha ficado muito confuso sem as animações e, enfim, espero que o fluxo pelo menos tenha ficado claro. Bom, eu acho que são essas as dúvidas, Camila. Não chegou mais nada aqui pra gente. Beleza. Bom, ficaram aí na tela todas as redes sociais da Cami. Muito obrigada, Camila, pela sua palestra. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente na Codecon. E parabéns, né? E eu acho que a gente fica por aqui, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite, foi muito legal. Obrigada por toda a organização do evento, está sendo sensacional. E obrigado por todo mundo que está assistindo aí também e que está dando um rolê aí pelo Gather, muito, muito massa. E vamos falando. É isso aí, gente. Boa diversão aí no Gathering, boa sorte procurando todos os bugs e descobrindo aí todos os easter eggs escondidos no mapa. E é isso, muito obrigada. É um prazer poder ser host aqui. E é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.